Seja bem-vindo ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. Meu nome é Laila, eu sou advogada, especialista no direito das famílias e você pode me encontrar nas redes sociais sob o @LailaProcope. E compondo esse podcast comigo tem mais 3 especialistas que vão tratar desse assunto. Olá, eu sou Raiza Torres, eu trabalho com planejamento financeiro e você pode me encontrar nas redes sociais com o @RaizaLTorres. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, sou psicóloga clínica e você me encontra no @Lilian de Bernardi. Eu sou a Ana Gabriela Pettinelli, eu sou médica, residente de psiquiatria e você me encontra no @Ana Gabriela Pettinelli. Lembrando que vocês também podem encontrar o podcast nas plataformas de podcast, no YouTube e nas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição desse podcast. Como esse é o nosso primeiro episódio, gente, eu acho importante contar de onde é que veio essa história, essa necessidade, né? Começou aqui comigo e com a Raiza, fazendo uma reunião, né? E Raiza, você pode contar pra gente como é que foi? Sensacional. A gente começou a conversar e vimos que a gente tinha um grande cliente em comum, né? Tínhamos, mesmo sendo de áreas tão distintas, né? Você advogada e eu planejadora financeira, mas que a gente tinha cliente em comum e que disso a gente falou, vamos montar um projeto juntos? E dali, naquele momento, a gente ainda não tinha ideia de ser um podcast. E aí fomos conversando, tivemos a ideia de chamar a Lilian, né, e a Ana, porque iriam agregar muito nesse bate-papo, nesse projeto. Isso, e aí a gente conversando também depois, né, tivemos aí essa complementação, né, de áreas que apesar de distintas, se complementam mesmo, né, e a gente conversa, eu e a Ana aqui falando da saúde mental, que é tão importante e fundamental para ajudar as pessoas que estão vivendo situações difíceis e delicadas e a gente, juntas, pode ajudar muita gente. E, assim, né, a gente sabe que a saúde mental é uma das primeiras coisas que se vai na hora de um momento de conflito. Então, querendo ou não, esses momentos, os momentos mais difíceis da vida, são momentos que geram conflito familiar, né, diante de alteração nas relações, alteração financeira, alteração na carreira. E aí, o que entra, né, além desse segmento, desse acompanhamento, da escuta, às vezes as pessoas precisam de medicação. Então, a gente vai mediando esse processo, todo mundo junto, porque a gente realmente, funcionando como um time, funcionando juntas, a gente pode fazer diferença no momento dessa pessoa, né, no momento mais difícil. Pois é, eu acho que muita gente acredita que a família é ali só um vínculo emocional, ou então só uma questão financeira, que você vai comprar casa, vai se estruturar, ou só a questão jurídica, né? Casou, eles até falam assim, colocou Deus e a lei no processo, o negócio tá sério, né? Só que não é bem assim, é amplo. Eu até comentei com vocês que muitas vezes uma mulher me procura para fazer um divórcio e ela demora ali mais de 1 ano para conseguir sair, porque tem a questão emocional, tem a questão financeira, às vezes ela vai precisar até do suporte da psiquiatria, porque só a terapia não vai funcionar. E aí a ideia é justamente trazer esse caminho para acolher o nosso cliente, né? Eu já entendi que aqui o que nos une é a paixão por família, pela ideia família, essa unidade, e trazer acolhimento para quem está buscando a gente, né? E assim, como a gente está falando de família, e cada tema, vocês acham que família, vida financeira e amor estão ali de mãos dadas, né? Eu até já dei minha opinião, mas eu quero saber o que vocês acham também. Com certeza, está totalmente relacionado, porque uma família que, né, no meu caso, não se fala da vida financeira ali, um casal que começa uma vida e não tem ali uma cumplicidade na parte financeira, não tem conversas relacionadas, né, ao financeiro ali desde o início, eles terão problemas no futuro. Pois é, tem muita essa ideia de que você não pode falar do planejamento financeiro, que você não pode falar de dinheiro no casamento, porque você está tratando de amor, né? E não é bem assim. Inclusive, a parte financeira pode pegar muito a parte emocional e as pessoas têm dificuldade. Nesse ponto, Lili, eu acho que você pode até agregar muito. O que você acha que as pessoas podem fazer nesse primeiro momento para quebrar essa barreira da comunicação e falar sobre a parte financeira no casamento?
Então, dentro de um relacionamento, o diálogo ele é fundamental, né? E para que você consiga dialogar, é importante que você esteja bem consigo próprio, né? Consigo mesmo. Então, você ali tem uma estrutura que você consegue se conhecer um pouco mais, que você consegue entender um pouco mais também os seus sentimentos, as suas relações e compreender o outro também, né? E isso é fundamental. Então, quando a gente fala de diálogo, a gente tem ali duas pessoas que pensam diferentes, que têm sentimentos diferentes, que estão vivendo momentos diferentes, mas que encontram pontos em comum para conseguir dialogar, né? E a questão financeira é uma questão muito importante no relacionamento. É uma questão que divide opiniões, que divide... que são criações diferentes, né? A pessoa vem ali com uma série de questões muito distintas e esse diálogo é fundamental. Então, a pessoa, para conseguir ter esse diálogo eficaz, né? Funcionante, ela precisa estar bem consigo mesma, né? Ela precisa se conhecer um pouco mais, ela precisa entender um limite que ela tem e o limite do outro também, né? Pois é. E Ana, É que assim, a família é o primeiro meio social das pessoas. A gente precisa entender isso, ter isso muito claro. A família é o seu primeiro meio social, é onde você aprende como as coisas funcionam, aprende as coisas que não funcionam e às vezes replica conscientemente ali, né? Não, as coisas funcionam, tem que ser assim. Mas às vezes a gente replica as coisas inconscientemente também. Então, é onde você aprende esse processo. E quando você sai da sua família original, né? Ali, da onde você cresceu, né? Da parte da infância, adolescência. E tenta formar uma outra família, você replica esse processo. Então, você leva isso pra frente. E se você não tiver autoconhecimento, não tiver cuidado com a sua própria saúde mental, não tiver se organizando para que isso aconteça, você está pegando duas pessoas de contextos diferentes, que vieram de famílias originais diferentes, e vão formar um outro processo. Cada um vai replicar o que aprendeu, o que tem como base. Essas coisas nem sempre vão se encaixar, se ninguém conversar sobre isso. E aí, além dos problemas anteriores que você traz, porque a gente não tem tudo resolvido na vida, você ainda começa a criar novos problemas. Então, o diálogo é claramente, assim, né, a melhor forma, mas há muita dificuldade em iniciar esse processo. Como iniciar o diálogo? E para iniciar o diálogo, é lógico que, né, a gente tem que entrar nesse processo de, é um tabu, preciso... Como é que eu vou falar sobre isso? Né? Eu tô namorando ali, como é que eu vou falar sobre, o dia que a gente casar, como é que vai ser, quem que vai... Né? Todo mundo ganha igual, um ganha mais o outro, como é que vai organizar esse processo? Para organizar esse processo, precisa da conversa, mas para conversar, precisa você estar bem com você mesmo, você se conhecer minimamente, porque nem sempre você vai ouvir exatamente o que você quer, então a pessoa vai ter uma opinião diferente, você tem que saber lidar com esse processo. E, geralmente, né, nesse primeiro momento, para essas questões onde tudo vem de um panorama estável, a terapia geralmente é o que resolve, né, a organização de tudo isso. Você se conhece primeiro, se organiza para você conseguir lidar com o outro também. Mas em alguns momentos, às vezes, principalmente quando as pessoas não fazem esse processo antes e deixam isso para depois. Então, chega naquele processo onde as coisas já não estão funcionando, o relacionamento está desgastado, e aí a coisa chega ali já assim, não, eu vou separar, não vou, o que eu vou fazer, porque a coisa já não está funcionando mesmo. É o momento em que a gente acaba vendo que a terapia, que é o método ideal para esse processo, já não funciona mais porque a pessoa às vezes não consegue, né, como solução única, porque a pessoa já não consegue iniciar esse processo. Às vezes ela adoeceu nesse processo, precisa de um suporte, às vezes medicamentoso, às vezes de estilo de vida, algumas outras coisas que mudam, né? Para ela conseguir pelo menos uma regulação mínima para fazer esse processo de se conhecer melhor e de conseguir conversar com o outro sobre isso. Pois é, tem até um estudo que mostra que o primeiro ano de casamento é o ano mais difícil. Porque é exatamente nesse momento que vão ter esses embates dos dogmas familiares que a gente leva, né? E aí, eu brinco que meu sonho é que todo mundo consulte um advogado e faça o pacto antinupcial. Porque é esse momento que você vai sentar depois de ter esse autoconhecimento, de se entender e colocar as expectativas. O que você quer? Como que o dinheiro vai ser dividido? A gente acha que vai casar e tem que escolher ali. Comunhão parcial, separação total.
Não é assim, gente. Você pode escolher muitas outras regras que vão estar ali no seu casamento. E é super importante. E é um momento gostoso. Pensa que você vai fazer uma viagem, por exemplo. Você não imagina que organizar a parte financeira, que escolher a companhia que você vai, ver os roteiros de passeio, ver o hotel é algo ruim, não é? Então, por que escolher isso no seu casamento vai ser algo ruim? Você está escolhendo ali para ter o melhor que você pode ter daquela situação. E isso vai evitar muitos conflitos, especialmente nesse primeiro ano, porque o bicho pega no primeiro ano. É difícil. E pensando um pouco na bagagem, né, que a Ana falou, é totalmente relacionado à vida financeira. A gente vem com uma bagagem, com um entendimento, uma relação com o dinheiro de família. E que isso, se a gente não tratar, vai passando de geração em geração, porque os nossos pais não conversavam com a gente não sentava numa mesa de almoço e de jantar e não conversava sobre a vida financeira da família, não conversava sobre o dinheiro, como que estava a situação da família. E isso envolve totalmente, assim, a nossa relação hoje, de como a gente lida com isso, no nosso relacionamento. E você sabe que a segunda maior causa de divórcio no Brasil são questões financeiras, né? Você sabe. Isso é muito sério. E muitas vezes o homem, ele vai centralizar ali, vai estar passando um aperto financeiro e não fala pra esposa. E é uma coisa que gera muito conflito. Sim. Eu vivi parecido no meu casamento. Meu marido, no início do nosso casamento, ele ficava guardando pra ele as complicações, as dificuldades, não falava. E eu cheguei e falei, olha, não dá pra ser assim, a gente tá junto e se a gente não compartilhar as dificuldades, a gente não vai conseguir melhorar. Você vai sofrer aí sozinho, eu vou ficar aqui achando que tá tudo bem e não está, mas eu preciso que você entre e fale pra gente resolver. E foi assim, um processo mesmo que, se não tivesse sido resolvido, poderia ter chegado a um divórcio. A um divórcio, pois é. E às vezes, tipo, não conversou-se ali no início, você tá um momento de endividamento, esse homem vai contar, o homem, eu acredito, né, Lilian, que ele tem mais dificuldade de se expressar emocionalmente. Sim. E muitas vezes sai como raiva, né? E isso dentro de um casamento pode ser terrível, porque o cara vai agredir, vai ficar, a mulher vai acuar, ou então vai agredir também, e você gera um conflito infinito, porque as partes não conseguem conversar. Exato. A gente vem de uma cultura, né, que está se modificando muito hoje, mas a gente traz aí, né, enraizado muitas vezes nas pessoas, muito disso, dessa cultura de que o homem era muito responsável por uma questão financeira, que ele era muito responsável por levar as coisas, né, da casa, do trabalho. E a mulher hoje vem mudando muito isso também, né? Então, a mulher hoje participa, a mulher hoje trabalha, a mulher hoje dirige muitas vezes as famílias, né, e controlam muitas vezes a vida financeira. Isso precisa do diálogo, né, que é o que a gente está falando aqui, fundamental, que a gente tenha o diálogo nesses momentos, mas sim, hoje a gente já sabe que os homens estão um pouco mais abertos a expressarem um pouco mais dos seus sentimentos, das suas emoções, mas existe essa questão mesmo de que eles têm um pouco mais de dificuldade, né, de se abrirem mesmo, né, e de mostrarem aí o que sentem e como vivenciam as situações conflitantes, né, como vivenciam essas dificuldades. E muitas vezes o se calar é o que funciona, né? Isso mata. Exatamente. Isso mata. Acho que todo mundo aqui no relacionamento já passou nesse momento. Você vê que tem alguma coisa errada. E apesar de serem mulheres, serem conhecidas por falar tá tudo certo, o homem faz muito isso. É aquele bico, né? Não só faz muito, como isso desdobra, inclusive, na saúde mental de ambos ali. A pessoa guarda, não comunica, e aí, a partir disso, ela não trata, ela guarda, né, essas questões. E isso vai evoluindo, geralmente, para um processo de adoecimento mesmo. Então, daí surgem... assim, a ansiedade é um sentimento, né, basal ali. Todo mundo tem algum nível de ansiedade. E isso é natural. A ansiedade é uma sensação protetora, né, para organizar o pensamento e o sentimento humano. Mas, quando isso começa a ter uma questão. Então, eu preciso pagar a conta, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, mas tá gastando. Isso vira uma bola de neve. E aí, essa pessoa passa a não dormir, a comer mal, a queixar geralmente dor de estômago, dor de cabeça. E aí, quando você olha, essa pessoa tá tendo crise de ansiedade, essa pessoa é explosiva, essa pessoa é reativa, essa pessoa, às vezes, inclusive, entra num quadro depressivo. E ali precisa, às vezes, de assim, não, para agora, vamos
pensar sobre isso e reorganizar. Ou então as coisas vão evoluir para um quadro depressivo grave, para um processo muito mais complexo ali do que simplesmente, não, eu tenho que pagar a conta. Isso se desdobra num ponto em que a pessoa não paga a conta, e aí ela não dorme, ela come mal, ela precisa... E aí ela não tem dinheiro também para fazer terapia, para comprar o remédio, para ir no psiquiatra, para voltar a fazer o retorno, manter esse processo todo, e vira uma grande bola de neve onde as coisas passam a simplesmente não funcionar. E você acha, assim, na sua prática, que os homens conseguem buscar essa ajuda quando tem alguma questão? Geralmente, não. Esse é o problema. Geralmente, não. O mais comum é as mulheres chegarem no consultório e por conta própria ou por causa de algum acontecimento, mas o homem chegar porque ele foi levado por alguém. É assim, o que aconteceu, né? Por que você veio? Eu vim porque minha mulher me trouxe. Isso quer dizer, muitas vezes é a própria mulher que impõe, né? Vai procurar ajuda, vai procurar um médico, vai procurar um psicólogo, porque não dá mais, né? E aí sim o homem toma uma atitude, né? Nesse momento que ele busca. Mas por conta própria, realmente, ainda é difícil, né? Eu já vi até um caso que, na verdade, quem manifestou o maior problema assim, foi o filho, né? O filho estava com mau comportamento, ele estava rebelde, aí foi para terapia. E aí, nessa terapia, percebeu-se que, na verdade, era o contexto familiar. É um conjunto. E aí, os pais têm que se tratar também, buscar esse suporte, né? É que o impacto da família, né, na vida de cada um de nós é muito grande, assim. Foi feito um estudo num outro contexto, na década de 50, falando muitos, avaliando ali, tinham pacientes com esquizofrenia que tinham acabado de sair daquele processo, né, manicomial, de ficar... Antigamente era um grande depósito de gente que incomodava a sociedade, não tinha realmente um processo, né, terapêutico. Né? E aí, essas pessoas acabaram, né, graças a um processo evolutivo social nosso, a serem mandadas para casa, para ter outras situações. E eles começaram a ver que alguns pacientes tinham muito mais recaídas ali no tratamento, muito mais crises e uma taxa de reinternação maior quando havia um conflito familiar. Tanto que, tratando os conflitos familiares, né? O estudo inicial foi feito com pessoas com esquizofrenia, que é um quadro um pouco mais grave, mas tratando a família, o contexto familiar ali, visando o tratamento lógico da pessoa, eles, em um ano, reduziram a taxa de internação de 35% para 16%. Eles, basicamente, diminuíram metade a quantidade de pessoas que reinternou em um ano, organizando esse contexto familiar. Então, o impacto na saúde mental, né? Foram feitos outros estudos também com outros transtornos, mas ficou claro ali naquele primeiro momento que havia um impacto muito grande do contexto familiar na saúde mental das pessoas envolvidas. E é até engraçado você falar isso, porque a gente pensa, mas o que isso tem a ver com direito, né? Não sei se vocês sabem, antigamente, ali antes da Constituição de 88, né? A família, ela era centralizada no casamento. Então, a gente tinha esse conceito de família que estava ali, vinda desse vínculo formal. E o direito, ele visava proteger justamente esse vínculo, né? Com a Constituição de 88, a mudança de paradigma, hoje o que se busca proteger é o indivíduo e a gente vê a família como um ambiente de desenvolvimento desse indivíduo. Então, antes, por exemplo, era o homem chefe de família, a esposa e os filhos abaixo dele, ele que mandava. Hoje em dia, não. O ambiente familiar, ele tem que ser para o desenvolvimento e a preservação da dignidade dessa pessoa. É para ela crescer. E eu acho que isso se reflete, inclusive, na parte financeira, né, Raiza? E na parte emocional, porque antes tinha que se manter uma aparência de uma família estruturada e, para isso, por exemplo, os filhos tidos fora do casamento não eram reconhecidos, não podiam ser reconhecidos. Na parte financeira, se uma mulher fosse, por exemplo, receber uma herança, o marido que tinha que autorizar, ela não podia ter conta no banco, ela não podia trabalhar sozinha. E eu acho que isso reflete hoje como a gente tem essa noção de família, né? Sim, muito. E outra coisa são os tabus também, né? Que a gente vive, né, trazendo em relação à vida financeira, que o meu marido não pode saber quanto que eu ganho, porque senão ele vai achar que eu tô gastando muito. Não, minha esposa não pode saber quanto eu ganho, porque senão ela vai gastar o dela e o meu. E aí vai virando essa complexidade ali dentro dessa família, que hoje tem essa estrutura diferente, né? Que tem ali que ter
essa dinâmica do indivíduo, de melhoria para o indivíduo, que faz total diferença. Se não tiver o emocional bem estruturado, vai por água abaixo tudo. Mas tem até aqueles memes da mulher chegando escondida com as sacolas de compra, né? Gente, isso não pode acontecer, né? Não pode. É parceria ali, é desenvolvimento dos dois, isso tem que estar na planilha, né? Exato. Porque senão acontece o endividamento, aí o casal vai se desestabilizando e é um poço sem fim. Exato. O relacionamento é algo muito profundo, né? Você estar se relacionando com uma pessoa exige de você cuidados, né? Exige que você tenha percepções, às vezes, diferentes, né? Tanto de si quanto do outro, né? Então, estar num ambiente familiar, como você falou, Laila, hoje o foco é mais voltado para o indivíduo, né? E eu acho que a gente ganhou muito com isso, né? Não estar mais voltado para aquele ambiente familiar onde o homem era o chefe da família e todo mundo estava abaixo dele, né? Hoje estamos todos aqui em nível, né? Nivelados. Então, a mulher também tem as suas condições, ela também trabalha, ela também ajuda, ela também ganha o equivalente ou às vezes até mais, né? E aí a gente volta na questão do diálogo, né? Da importância do diálogo, de estar além do diálogo, do planejamento, né? Como é importante a gente planejar desde antes do casamento, tudo que a gente vai viver, o que vai acontecer, estar alinhados, né? Estar remando juntos para uma mesma direção. Isso faz com que a chance de sucesso no casamento e na união e na formação de uma família seja muito grande. Mas é até bom que você falou que a formação da família, porque a gente foca muito no casamento, claro, mas a família não é só casamento. Só uma mãe solo com o filho é família, o avô que cuida dos netos é família, a tia que ficou com o sobrinho é família, o casal que seja heterossexual ou não heterossexual é família, irmãos juntos é família. Hoje tem até discussão se alguém e o pet vai ser família, isso é muito amplo, mas existe, né? Sim. E há uma questão assim também, né? A gente falou muito desse papel do homem, mas a gente vê hoje crescente um papel da mulher nesse processo. A maioria das mulheres hoje, né? Na verdade, há um crescimento exponencial das mulheres como chefe de família, como a pessoa economicamente ativa que faz essa base do suporte econômico e social da família. Mas essa mulher, geralmente, ela é o suporte econômico, o suporte social, o suporte emocional. O papel dela é geralmente, né, o mais habitual, de mãe, de profissional, de cuidadora, de fazer todo esse suporte, e ela entra ali, às vezes, numa dupla, até tripla jornada para conseguir dar conta desse processo todo. Só que isso vai até um limite, né? E isso leva a um outro processo de adoecimento. Porque, tô trabalhando muito e tô planejando a minha vida aqui num contexto em que eu preciso às vezes, juntar muito dinheiro para sustentar esse processo todo. Mas se você não descansa, se você não dorme, se você não se organiza, se você não tem lazer, momentos com a sua família, com esse processo todo, isso também não vai pra frente. Porque em algum momento você estafa e aí as coisas não funcionam mais. E aí acho que é desse momento que a gente entra num processo assim de... preciso pensar, né? O diálogo é o primordial do processo, tanto interno quanto com o outro, mas há uma necessidade de dialogar não só sobre... sobre dinheiro, então como é que a gente vai fazer e tudo, mas de dialogar também sobre as coisas que a gente não quer. Eu não quero pensar que um dia a gente vai, não sei, né? Numa família ali constituída pelo casamento, que a gente vai separar. Ou eu não quero pensar que numa família constituída por 2 irmãos, né, em algum momento, eles vão constituir as suas próprias famílias e essas pessoas vão se distanciar. Então, tem que ter um planejamento para esse processo também. Isso tem que ser pensado e tem que ser conversado para que isso não seja um motivo de novo conflito lá na frente. Pois é, muitas vezes as pessoas não pensam, né? O divórcio é muito óbvio, essa separação, mas tem essa questão dos irmãos, né? Que estão juntos ali uma vida toda e vão se separar, e às vezes um vai e o outro fica, e tem essa questão toda, né? São indivíduos diferentes, né? A família é formada por indivíduos diferentes, com expectativas diferentes, e às vezes até mesmo dentro da mesma família, criados 2 irmãos ali parecidos, tem ideias diferentes, e a gente precisa alinhar isso e planejar para saber como que as coisas vão seguir dali para frente, né?
E o planejamento, não só o planejamento financeiro, mas o planejamento de vida, né, gente? Ele faz toda a diferença no nosso ser, né? No nosso emocional e em como a gente vai lidar com as situações, né? Porque quando a gente está bem planejado, a gente consegue lidar muito melhor com certas dificuldades ou não, ou coisas boas também que possam vir a acontecer, né? Que a gente já vai ter ali uma previsão de que aquilo pode ou não acontecer. Então, isso muda completamente como a gente vai reagir a esse acontecimento e faz toda a diferença. E às vezes é até interessante a pessoa fazer um trabalho para ela se encontrar. Porque eu vejo muito na minha prática mulheres que decidem se divorciar e aí elas falam assim, eu me perdi. Eu era X e o tempo passou e hoje eu sou mãe. E eu virei mãe, esposa, dona de casa, hoje eu não sou mais esposa. Muitas vezes a vida sexual do casal acaba ali, porque virou mãe. E isso eu acredito que é muito justamente por essa falta de se compreender e de ter um planejamento, de ver ali o que vai acontecer com a chegada de uma criança. O que vai... Gente, eu já fiz divórcio, que o marido não sabia o que era um puerpério. E a esposa tinha acabado de ter um filho. Ele não entendia o que era um puerpério, que é uma coisa muito marcante. Quem tem filho aqui, eu tenho certeza que sabe, né? Que é algo que muda a cabeça dessa mulher. Então, eu acho importante, assim, se entender e fazer o planejamento, seja jurídico, seja financeiro, justamente para diminuir os atritos que não vão levar a um resultado, porque atritos são necessários, né? E uma família, por exemplo, né, já passou o processo de casamento, aí já entra os filhos, né? Aí começam as dificuldades financeiras ali, porque muitas vezes entra, vamos casar, vamos financiar um apartamento, sem fazer cálculo de quão grande é essa dívida. Aí a roda dos ratos e aí fica. É a roda dos ratos e fica. E aí começa um conflito ali, porque tá apertado, já começa uma vida de casado apertada, sem um planejamento correto, aí vem a chegada de um filho, aí os filhos vão crescendo, não conversa com os filhos sobre a dinâmica ali da casa, a dinâmica do dinheiro, e aí vai virando aquela bola de neve, assim, que é o que muitas pessoas hoje vivem, né? De não ter tido o entendimento do que é o dinheiro. Eu falo sempre assim, o dinheiro a gente não ganha, a gente conquista, é uma troca. A gente trabalha e em troca disso a gente tem o dinheiro. Então, é uma consequência de uma coisa boa que a gente faz. E a gente deve ensinar isso para as crianças desde sempre. Por quê? Né? Muitos pais dão mesada. E no meu ponto de vista, é uma forma equivocada que eles dão mesada. Ah, eu te dou uma mesada porque você tirou nota boa na escola. Não, nota é uma obrigação. Ele tem que tirar nota boa na escola, ele tem que passar de ano. Né? Não tem que vincular isso ao ganho financeiro, né, o que ele vai ter ali de retorno financeiro. Tem que ser mesmo uma explicação, um entendimento de que você presta um serviço e desse serviço você tem o dinheiro. E é bom não vincular isso a um sofrimento também, né? Exatamente. Porque a pessoa pensa que ela vai... Não, a gente até comentou sobre isso. Sim. A pessoa tem que... É um sacrifício, eu vou estar ali, eu vou sofrer, eu só vou ter se eu tiver esse sofrimento. É porque isso impacta na noção de merecimento das pessoas. Não fica tão claro hoje para a média da população o que você acabou de falar, que dinheiro é troca. Você não está ganhando alguma coisa não é um benefício. Não, você trabalhou e recebeu por aquele trabalho. Então, ele é literalmente uma moeda de troca. Ele é 100% troca. E aí fica aquela coisa, às vezes, consciente de... não, eu não vou porque eu acho que não é pra mim. Que eu acho... não vou pegar, não vou fazer esse trabalho. Ou não vou estudar sobre isso porque eu acho que eu não dou conta. Uma sensação de... né, gerando ali um boicote, assim... Pensando em não ser merecedor, mas às vezes isso também não é consciente. E aí a pessoa não tem... isso é do inconsciente mesmo. A pessoa não entende que ela não tem essa sensação de merecimento, de pertencimento das coisas. E aí quando ela tá, às vezes, num trabalho bom, ganhando bem, tendo uma estrutura ali, ela começa a se sabotar, a ganhar, às vezes ganha ali, hoje no Brasil, né, muito dinheiro ali, ganha 30, 40 mil. A pessoa ganha 30, 40 mil e gasta 50, 60. Porque ela precisa entrar nessa roda de, eu preciso gastar, porque se o dinheiro ficar comigo, o dinheiro é uma questão, ele é um problema de que, né, eu não mereço, não dá pra eu ter.
E a outra noção também é de que é isso, é um sofrimento, é como se o dinheiro fosse sujo ali. Como se ele fosse assim, não, eu sofri por isso aqui, então isso aqui é o meu troféu da ruindade. Isso é péssimo, e a prova de que as coisas são péssimas e que trabalhar é péssimo. E aí a pessoa acaba também, às vezes, não conseguindo manter aquilo e não ter as coisas, porque ela acaba entrando nesse looping de não ter, de se afastar disso. E sabe uma coisa que eu vejo muito acontecer, especialmente com homens, assim? Eles falam, eu trabalho o dia todo, meu dinheiro vai todo para casa, financiamento do carro, a escola dos filhos, eu tô preso aqui, eu não consigo fazer as coisas que eu quero. E eu acho que aí entra muito essa necessidade de se encontrar e encontrar as coisas que vão te realizar também para além da família, mas como um indivíduo, né? Exatamente, que é o fundamental do autoconhecimento, né? Que a gente fala. Então, quando você se conhece, quando você sabe aquilo que te dá prazer, aquilo que você gosta, que você se vê, mesmo estando em uma família, mas que você se vê como um indivíduo, como uma pessoa distinta da outra, que tem vontades, que tem gostos, que tem necessidades, que tem sonhos, fica mais simples, né? Então, ali você se conhece, você se idealiza muitas vezes. Por mais que vocês façam planejamentos, tenham sonhos juntos em família, você é um indivíduo. E o se conhecer traz tantos benefícios, sabe? Tanto para os relacionamentos, quanto para as pessoas na vida profissional. Elas se tornam, assim, mais conscientes, mais verdadeiras, fiéis, assim, a si próprias, sabe? Sem ter que ficar muito lidando com a opinião dos outros e levando tudo de alguma forma que incomoda, né? Então, essa questão do autoconhecimento, ela é muito séria, muito importante. E hoje a gente vê isso numa crescente, né? Várias pessoas que estão em sofrimento, que chegam pra gente no consultório em sofrimento e que em terapia conseguem se ouvir, conseguem elaborar, conseguem transformar situações e sentimentos e que tem uma vida muito melhor depois, é um número muito grande. E isso é ótimo, sabe? Para o bem-estar mesmo da população, né? E é legal também, desculpa, Raiza, pode seguir. E muitas vezes essa pessoa, quando chegou lá, né, para se encontrar, para buscar ali a terapia, ela já está numa situação, assim, financeira, emocional, no fundo do poço, assim, porque, sim, querendo ou não, o gasto, né, ali a parte financeira, quando ela gasta, ela libera a dopamina, né, e aí traz aquela sensação ali de prazer, de realização, que vai satisfazer ela num momento de depressão, num momento de tristeza daquela situação em que ela está vivendo. Então, ela vai tendo ali gerando aquela bola de neve, porque tá mal emocionalmente, aí vai para a parte financeira, que vai sendo a satisfação dela ali naquele momento e vai só piorando as coisas. Então, quando ela chega nesse momento, ela já tá, assim, precisando de tudo, assim, precisando do emocional, precisando ajustar a vida financeira, porque já chegou num ponto caótico. E ela literalmente, né, todo mundo tem, né, o pessoal chama de sistema de recompensa ali, onde você libera neurotransmissor quando alguma coisa é confortável, é gostosa, é feliz. E o problema é que ela faz esse looping de eu compro, eu gasto e ótimo, libera dopamina, fica tudo bem. Só que isso passa. E aí eu preciso fazer de novo. E aí você condiciona literalmente o seu sistema de recompensa a ter que fazer isso centenas de milhares de vezes. Isso, às vezes, acaba entrando ali num vício. É um mecanismo compensatório. É como, assim, né, guardadas as proporções, mas é mais um vício. Se torna mais um vício. Que é difícil sair, não só porque a pessoa precisa se organizar financeiramente, mas porque ela transformou isso num problema de saúde mental ali, né? Como um mecanismo de compensação. E ela precisa trabalhar essas questões, né? Com medicação, com terapia, nesse caso, principalmente com terapia, para conseguir organizar esse processo e descobrir o que ela está tentando compensar ali para as coisas voltarem a funcionar. Exato, é igual eu sempre falo nos meus atendimentos, né? Vamos mudar esse vício. Você pode continuar com o vício de comprar, mas vamos direcionar ele para uma coisa que vai ser boa para o seu futuro, para o seu planejamento lá na frente. Então, vamos comprar coisas que vão te trazer retorno lá na frente, né, para poder mudar. Você vai continuar tendo a sensação ali, mas para uma coisa que vai ser boa para sua vida, para o seu futuro.
Pois é, eu acho assim, a gente realmente tem esse descontrole e no momento de divórcio isso pode ser extremamente perigoso. Porque a gente pensa assim, tá fazendo, por exemplo, um divórcio, tem filhos menores. Todo mundo sabe que vai ter divisão dos bens ali, o regime de casamento mais comum no país é a comunhão parcial, né? Então, tudo que eles conquistaram vai ser dividido para os dois. Se tem filho, vai ter uma pensão para o filho também. Mas eu acho que pouca gente pensa, e meus clientes às vezes ficam um pouco impactados, que a renda familiar vai diminuir. Porque antes eram 2 pessoas gerando renda, agora vão ser 2 núcleos, cada um com uma pessoa gerando renda e 2 fontes de gasto, porque são 2 casas, 2 contas de água, 2 contas de luz. Tudo dobrado. Tudo dobrado. Então, tem um impacto financeiro significativo além da parte emocional, né? Que todo mundo sabe que é difícil um divórcio, mas meus clientes geralmente se surpreendem com isso. Realmente, está ficando mais caro e tem menos dinheiro. É porque o divórcio é aquela coisa, ninguém começa um relacionamento pensando em terminar. Então, quando as coisas não vão ali como planejado e as pessoas falam, não, realmente não dá mais, a gente precisa separar, principalmente quando é uma noção, né, de assim, não, realmente não tem como. A gente tentou, a gente se organizou, a gente, né, foi pra terapia, a coisa realmente não funciona mais. As coisas vão se diluindo, porque você tentou e tudo mais. Mas quando é uma coisa mais abrupta, no sentido de que, não funciona mais, e às vezes as pessoas não têm nem condições emocionais e financeiras de buscar um suporte, de buscar uma terapia, de buscar uma medicação, de buscar esse acompanhamento, de buscar, às vezes, assim, de ligar pra Raiza e falar assim, Raiza, a gente tá num problema, a gente não sabe o que fazer, o motivo de discussão aqui em casa tem semanas ou meses, é porque a gente tá endividado. Às vezes a pessoa não tem condição nem mental ali, né, emocional, para fazer esse processo, e nem financeira, porque ela precisa, né, ela tá contratando um serviço, e não sabe muito por onde começar. Aí a decisão é abrupta, não dá mais, vai cada um pro seu lado. As pessoas entram numa fase de luto. Há um processo de perda ali. Nem toda perda é de alguém que morreu, que se foi e você não vai ver nunca mais. Às vezes a perda é de uma coisa que você achava que tinha, ou você até tinha, que estava estável, é uma mudança. Então, entra esse processo também associado a tudo isso. São expectativas frustradas, é um planejamento de vida que não tem, né? E assim, pensando no nosso time que a gente decidiu organizar, eu acho que a questão financeira, a falta de comunicação são os principais conflitos que a gente vai trabalhar, mas também vai entrar aí a parte de educação dos filhos, como administrar o núcleo familiar da outra parte, porque às vezes é difícil. A sogra, inclusive, tem uma fama ruim por causa disso, né? E eu acho que é muito dentro desse ambiente familiar a gente vai trabalhar todas essas questões. E eu acho que está ficando claro aqui no nosso bate-papo a necessidade de ter cada um desses profissionais para dar um suporte emocional, financeiro, para você ter uma noção dos seus direitos, do que o seu regime de casamento, do que aquelas relações vai implicar na sua vida. Porque, gente, contar um segredo para vocês. Se vocês não decidirem as regras do seu casamento, do seu relacionamento, tá na lei já como é que vai acontecer. Outra pessoa decidiu por você, tá? E é difícil você pensar, planejar, sonhar com um processo e descobrir que outra pessoa vai decidir por você como isso vai acabar. Gente, vem muito pra mim a pessoa falando assim, mas ele nunca me ajudou a pagar nada do financiamento, eu vou ter que dividir. Se foi comunhão parcial de bens, vai. Não tem escolha. Infelizmente. Ou então, eu me dediquei a cuidar da casa a vida toda, mas a separação total de bens não tem nada no meu nome, eu vou ficar sem nada? Vai. E aí eu acho que é até legal, nesse caso, fazer um planejamento para essa pessoa se reestruturar, né, Raiza? Sim, com certeza, né? Porque ela vai sair ali, querendo ou não, dependendo do regime de casamento, ela vai sair numa situação realmente complicada, né? Então, ela tem que literalmente começar a se estruturar financeiramente do início para que ela consiga voltar ali a ter aquela vida dela que ela tinha, né? Que ela almeja e até mesmo voltar a realizar os sonhos, né? Que a realização dos sonhos também, ela faz parte do planejamento de vida. Que dá um gás, né, gente? Que dá um gás. Eu sempre falo, as pequenas realizações te levam ao grande sonho. Então, jamais esqueça das pequenas realizações que elas te levarão até o grande sonho.
Sim. E essa reconstrução, né, a gente vê a importância disso e como que hoje as pessoas que passam por esse processo mesmo, né, de um divórcio, de uma família ali que está se desestruturando às vezes por esse processo, como que se estar bem, né, favorece a reconstrução. Né? Como que você passar por um processo, às vezes, ali, de ajuda em algum determinado momento, né? Seja ele com um profissional da área da saúde mental, seja ele com um planejador financeiro, seja ele com um advogado, né? Nessa esfera que a gente montou aqui, justamente para ajudar pessoas que estão passando aí por essas situações, como que isso impacta nessa reconstrução, né? A pessoa estando... Já é difícil, ela está vivendo um processo de luto, como a Ana falou. E aí, quando ela se vê numa situação em que ela pode obter ajuda de vários profissionais para recomeçar a vida, né? Isso se torna muito mais fácil, né? Mais tangível. Sim, né? Muito mais confortável, né? Ela sente mais confortável, que ela vai estar amparada ali nas áreas que ela vai precisar nesse momento difícil, né? Para que ela não se sinta sozinha, né? Porque muitas vezes elas vão estar ali e sozinhas. Sozinhas e sem saber o que fazer, né? Assim, é muita coisa. Por onde eu começo? Eu tô emocionalmente abalado, eu tô financeiramente abalado, eu não conheço os meus direitos e eu não faço ideia dos meus deveres. Pra onde eu vou com tudo isso? E às vezes a gente consegue até chegar antes desse processo do divórcio, né? Às vezes a gente consegue chegar para recuperar mesmo esse casal, essa família, né? Mostrar que os dois precisam se ajustar ali, né, conversar sobre a vida financeira do casal, conversar o que um tá sentindo que tá faltando, que tá incomodando e tudo. E a terapia vai ajudar isso muito nesse processo para que ajuste e talvez recuperar mesmo esse relacionamento também. Sim. O ideal, na verdade, é a gente fazer tudo isso antes, né? Exato. E aí, para quem ainda não tá passando por todo esse processo, fica esse ponto. O ideal é você, desde o início do seu relacionamento ali, né? Às vezes no namoro, pensar, beleza, vamos sentar aqui, vamos pactuar as coisas, vamos pensar como é que a gente vai fazer. Quais vão ser os acordos que a gente vai fazer entre nós, né? E precisar transformar isso em algo jurídico, né? Para que a coisa tenha fundamento. Como é que nós vamos nos organizar financeiramente? Como é que nós vamos fazer com as questões das diferenças de criação, das demandas de cada um, de como cada um pensa, de transformar esse processo em algo planejado de fato, e não só algo sonhado, que é muito, assim, todo mundo sonha, né? Às vezes em ter um relacionamento, em ter alguém junto e dividir a vida. Ok, mas sonhar e planejar são coisas diferentes, e a gente precisa planejar para que as coisas funcionem. Exato. E começar a vida de um casal planejando é a melhor coisa, porque, por exemplo, os casais hoje, vamos casar, vamos, aí entra num financiamento, né? E aí tem uma dívida de uma vida inteira que vai ficar ali preso num trabalho que não gosta, porque tem aquele financiamento que tem que pagar. Então, planejando, a gente consegue ver outras formas. Tudo bem, é o sonho adquirir a casa própria. Então, vamos olhar outros planos de forma de adquirir essa casa própria. Tem outras possibilidades, além do financiamento, que vai ser muito menos custo para esse casal que está iniciando a vida ali. E às vezes conversar até da parte emocional, tipo... Eu nunca vi um casal que fala assim, olha, qual é a sua expectativa com relação ao nosso relacionamento? No máximo vem um assim, eu quero casar, quero ter filho. Mas não é só isso, né? E até a questão do próprio sentimento, sabe? Porque as pessoas, às vezes, ficam naquela ilusão, né? De que, o fulano me ama e isso é suficiente, né? Para que a gente esteja junto aí o resto da vida. E a gente sabe que não é, né? Então, a gente precisa de muito mais do que o amor. Para que o casamento funcione, para que a família se estruture, para que ela perdure, né? Então, é um diálogo, né? Que a gente vai trocar aqui, né? Que vai muito além desse sentimento amor, né? Que precisa muito mais do que isso para que uma família se estruture, para que uma família funcione, para que uma família perdure, para que tudo seja equilibrado, né? Que a gente sabe que um relacionamento tem altos e baixos, isso é natural, as pessoas são diferentes, a gente vai ter momentos de discussão, de briga, de desentendimentos, né? Mas
a necessidade, a vontade, o equilíbrio, a reestruturação disso é possível, né? Então, realmente, quando a gente entende isso antes, quando a gente se programa, quando a gente conversa, quando a gente dialoga, a tendência é que a gente consiga estruturar uma coisa muito mais sólida. Pois é, né? Lilian. E por que você acha, assim, que os casais têm essa dificuldade de ter essa conversa aberta? Você acha que é muito falta de autoconhecimento ou acha que não pode expor? O que você vê na sua prática? Então, as pessoas hoje têm a necessidade, assim, do saber, né? Do impor a sua palavra, do impor a sua vontade. As pessoas têm muita dificuldade de abrir mão, né? Então, fica uma questão de ego, né? É uma questão, assim, de que eu tenho razão, eu não vou abrir mão, você que está errado, né? Então, a gente tem essa dificuldade mesmo de... E isso faz parte do autoconhecimento, porque às vezes a gente briga, e quando a gente para, e quando a gente reflete, e quando a gente olha para si, a gente fala assim, não é que a pessoa tem razão? Eu também erro, eu também tenho dificuldades, eu também tenho as minhas limitações. E isso, às vezes, no relacionamento, não fica visível, sabe? Não fica tangível. A pessoa aponta. O erro é do outro, o problema é do outro e eu faço tudo certo, né? E aí vem as discussões, as brigas, os divórcios, tudo isso. Ou até o casamento que se mantém ali só na fachada, onde as pessoas não estão se suportando mais, vivem em sofrimento, né? Às vezes deixam até de falar, né? Não adianta, eu não vou falar mais com aquela pessoa, só ela que tem razão e tal, e esquece, pronto. Um casal que se ignora dentro de casa, isso acontece. Exato. E para isso, assim, né? Para chegar nesse ponto de conseguir discutir essas coisas, de entender isso, acho que não tem outro caminho, né, Lilian? A pessoa precisa de autoconhecimento. E o caminho mais organizado para fazer isso é a terapia. Então, às vezes, é o que a gente estava falando. Beleza, tem como salvar esse processo, né? Que já às vezes está difícil? Tem. Mas o ideal é a gente começar isso antes. Porque a terapia não é sobre o outro, não é sobre como conviver com o outro, é sobre a sua demanda, é sobre as suas questões, é sobre por que aquele comportamento do outro te incomoda, aonde isso bate dentro de você, por quê. Então, é muito sobre cada um, né? Sobre você mesmo. E isso vai além desse relacionamento ali, mas isso impacta no seu relacionamento não só dentro de casa, mas no seu relacionamento profissional, em todas as áreas da sua vida. Porque você não é a pessoa do trabalho, a pessoa de casa, você é uma pessoa só. Então, o que te impacta ali, te impacta por algum motivo e te impacta em todas as áreas. E esse processo demora. Demora porque para chegar numa fase em que você consegue entender a questão do outro, você precisa de autoconhecimento. Para autoconhecimento, você precisa entender as coisas que te incomodam. O quê? Como? Por quê? Isso é um processo muito lento. Porque às vezes a gente entende, aí você fala assim, tá, entendi ali racionalmente que isso me incomoda, talvez por causa daquela coisa que aconteceu, daquele processo assim. E aí quando você vê, você tá fazendo de novo. Porque tá enraizado, tá no seu automático. Não é uma coisa assim, tudo é racional. Tá lá no inconsciente, tá lá naquele processo que às vezes você faz e depois você pensa, você fala, putz, falei disso na terapia, organizei esse processo, tô fazendo de novo. Eu falei que eu não ia, por exemplo, sair, comprar roupa e depois olhar, chegar em casa e falar, putz, não combina com nada, não vi nada, eu só queria comprar. E aí você faz de novo e você fala, fiz de novo. E aí você começa depois a trabalhar mecanismo para que essas coisas não aconteçam. Então, é um processo lento. Não é uma coisa assim, eu tô com um problema hoje, e aí eu vou pra terapia e semana que vem tá tudo resolvido. É um processo de olhar para dentro. Então, é um processo mais complexo. E muitas vezes, né, nesse contexto, as pessoas chegam muito no consultório dessa forma, né? Eu quero resolver isso, né? Eu vim aqui porque eu quero salvar o meu casamento ou porque eu quero me separar. Chega com uma coisa, assim, muito, muito, às vezes, tangível, né? Mas que para a pessoa é muito simples. E às vezes até externa, né? Sim, assim, não nela. Sim. E às vezes quando ela começa o processo de terapia, como isso que a Ana falou, né? Como ela vai se observando, como ela vai se conhecendo, como ela vai identificando coisas dela, né? Que estão inerentes ali, atitudes dela, que às vezes estão contribuindo para que aquele casamento às vezes não funcione, ela começa a olhar diferente. Aí ela fala, opa, tem uma participação minha aqui nesse processo também,
né? E muitas vezes a pessoa chega lá no consultório e fala assim, eu quero me separar. Pronto, eu vim aqui porque eu quero me separar. E ela descobre um monte de coisas ali, né? Nela própria. E ela salva um casamento, né? Porque ela se transforma, ela elabora, ela pensa diferente, ela descobre recursos ali nela que ela pode fazer diferente. E as coisas mudam, né? A pessoa muda. É interessante isso, mas eu até pensei num caso diferente, que é bom ter uma psicóloga, uma psiquiatra para dar opinião. E quando é o contrário, eu não quero me separar e outra pessoa falou, eu não te quero mais. Como lidar com esse momento? Porque a rejeição, ela vai no ego, né? Então é difícil lidar com isso. Além de ter que lidar com a incerteza da vida financeira, vai mudar tudo. É uma coisa que, a partir daquele momento, não volta, não vai ser igual era mais. E como que a pessoa pode elaborar essa situação? Olha, geralmente, quando a pessoa chega nesse processo no consultório, assim, né? Chega, não, eu vim porque eu não sei o que fazer, foi embora, quer separar, o que eu faço? Ela chega nem num processo de luto mesmo, do tipo assim, eu tô vivendo uma perda, isso é uma questão pra mim. E bate realmente no ego, do tipo, eu fui rejeitado. Mas, às vezes as coisas chegam no limite já, e aí a pessoa, às vezes, chega, né, deprimida, ela chega ansiosa, chega com outras questões. Mas, geralmente, chega nesse processo do que a Lilian estava falando. Chega falando sobre o outro. O outro me rejeitou, o outro não me quer, o outro não gosta de mim, o outro tem problemas comigo. E aí, às vezes, a gente começa um tratamento ali, às vezes com medicação e terapia, às vezes só terapia, a gente vai organizando esse processo, e a pessoa começa a entender que não é tudo sobre o outro. Na maioria das vezes, é sobre ela. É assim, beleza, o meu marido quis separar, né, falando na posição que é mais fácil pra mim ali. O meu marido quis separar porque ele não gosta mais de mim e eu não, né, a nossa relação sexual é ruim, a gente já quase não conversa. Pera, mas quando foi que essa relação sexual ficou ruim? Quando foi que esse diálogo se perdeu? Quando foi que a capacidade de mediar foi embora, né? Ficou perdida nesse processo. E aí a pessoa começa a perceber que há muito sobre ela. Assim, não. Aí ele brigava, não sei o quê, e aí eu brigava também, e virava as costas. Pera, então você também reagiu. E aí a pessoa começa a entrar nesse processo de entender que há uma participação dela. E aí tem os desfechos diferentes. Às vezes a pessoa começa a se entender, a mudar algum comportamento. E às vezes essas pessoas passam a se entender juntas como casal, né? A pessoa passa a se entender como indivíduo, mas também como casal, melhorar esse relacionamento. Mas às vezes, na hora que ela começa a olhar pra si e lidar com as questões dela, ela fala, não, realmente, foi bom um processo ali e tudo, mas realmente não tá dando mais certo. Entendo que tem a minha parte, entendo que tem a parte da outra pessoa, mas acho que agora é a hora de cada um seguir sozinho. E eu entendo essa decisão de que não é o ideal mesmo, de que a gente já não tá mais se fazendo bem. Então, o desfecho não é exatamente sempre, né? Vamos salvar esse relacionamento e vai ser tudo como imaginado. Mas, às vezes, as pessoas ficam melhores, separadas porque elas estão em momentos diferentes, acreditam em coisas diferentes. E, às vezes, na maioria, né? Quando essa separação é o melhor, geralmente elas se juntaram sem esse planejamento, sem olhar para tudo isso. E, digamos assim, pelo motivo errado. Elas se juntaram ali, mas pra se ajudar e tudo, mas não era a relação não era o principal, a relação não era o ideal, a relação não era o melhor para os dois. Pois é, gente, é muito legal isso, porque realmente são várias áreas diferentes, né? Mas se a gente deixar, a gente fica falando aqui até amanhã. Para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, eu queria saber a visão de cada uma de vocês sobre isso que a gente conversou, sobre os conflitos familiares de uma forma mais abrangente. Eu acho que, assim, né, o emocional está diretamente ligado ao financeiro e o financeiro diretamente ligado ao emocional. Então, assim, se aquela relação familiar está nesse processo desestruturado, vai desencadear um gasto excessivo ali de uma das partes ou até mesmo das duas, e a gente precisa centrar e olhar para isso com cuidado para que eles consigam ajustar ali, alinhar as arestas, né? Bom, os conflitos familiares, eles existem, né? Eles sempre vão existir,
né? São pessoas diferentes que se unem, com opiniões diferentes, com personalidades diferentes. Então, os conflitos, eles realmente tendem a existir. Agora, como que a gente passa pelos conflitos, né? É uma decisão nossa, né? Então, o nosso objetivo aqui realmente é conversar e poder ajudar as pessoas a evitarem conflitos ou a se sentirem mais capacitadas a resolverem conflitos, né? Com muito planejamento e com muito diálogo. Eu acho que, assim, concordando com o que as meninas estavam falando, mas esses conflitos claramente vão existir, a gente precisa mediar, a gente precisa tentar evitar, mas acho que para a gente chegar nesse processo todo, é importante entender que essa relação, né, a relação familiar, esse processo todo, é conflituosa, às vezes mais, às vezes menos, mas ela tem um impacto direto na sua vida. Ela tem um impacto direto na vida das pessoas com as quais você convive, com as quais você compõe ali uma família. E isso é um motivo suficiente para que ela seja importante. A gente tem que olhar para isso. Eu acho que o ponto principal nesse momento o motivo, inclusive, por a gente ter se juntado, né? É levar as pessoas a olharem para esse processo. Pois é, isso é muito verdade. E, assim, a minha visão disso tudo é que família é algo que envolve emoção. E quando você tem um emocional muito forte sobre aquela questão, a capacidade de tomar decisão, ela fica prejudicada. Então, é importante você ter um profissional qualificado que possa te ajudar a tomar decisões mais assertivas e a passar por esses momentos, né? Que são difíceis, são desafiadores, né? Com certeza. E a gente está terminando aqui o nosso primeiro episódio do podcast. Se você gostou desse tema, lembra de nos seguir nas redes sociais, vai estar aqui na descrição do podcast. E você também vai poder nos encontrar esse podcast nas plataformas de podcast e no YouTube. E até o próximo episódio!